Renata, eu tive que entrar porque você não acionou o som. Afe Maria! Eu já vou ficar aqui então, né? Repete, eu vou ficar Eu por até aqui. agora vi, tá sem som, ai, É, maravilhoso esse negócio, né? tem que ter Então eu sempre um começo tudo de novo, não tem suspensezinho, problema. Eu né? acho que as pessoas estavam lendo aqui, fazendo leitura labial. Ah, Mas muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao nosso programa Geringonça. Se você está entrando pela primeira vez no nosso programa, nós somos da militância, não somos profissionais da comunicação, mas essas coisas acontecem até com os profissionais da educação, né, Lúcio? Da educação não, da comunicação. na comunicação. Bom, este aqui é um programa fruto da militância do CCDLL. Nós somos do comitê do coletivo pela democracia, Lula e luta. Nós existimos já desde 2018 e nosso programa já está no seu terceiro ano de existência. E é com grande prazer hoje que eu vou estar compartilhando aqui a tela junto com o Lúcio. O Lúcio será o nosso mediador dessa conversa. Nós vamos estar falando de um tema. Na verdade, todos os nossos temas são muito preciosos. E quem já está no nosso programa já faz 3 anos, esse é um programa que a gente tem um cunho formativo, de formação mesmo da militância, e hoje a gente vai falar de um tema muito específico, que é a desmilitarização da polícia. O que será que significa isso, né? Até quando o Lúcio fala, né, quando a gente grita tem que acabar a polícia militar, a gente quer entender o que significa isso. E quem vai estar conversando com a gente hoje é o vereador Leonel Hadi, por favor. Quem está aí no estúdio poderia nos ajudar a colocar ele ao ar. Boa noite, tudo bem? Boa Antes noite, de tudo passar, bem? seja muito bem-vindo ao programa. Quero agradecer, em nome da equipe, que você aceitou conversar com a gente aqui e fazer do nosso Geringonça mais um espaço aqui de formação. E antes de eu passar a palavra para o Lúcio, eu vou dizer que o Lúcio vai estar conversando mais diretamente com você, vou estar aqui também no ar, recolhendo os comentários e as perguntas, então você que está nos assistindo, se quiser deixar comentários, é super bem-vinda, a participação de vocês é fundamental para a gente ter esse programa um pouco mais ativo. E, para passar a palavra para você, Lúcia, eu quero dizer que, em nome do Geringonça também, que a gente quer declarar agora aqui a nossa indignação frente ao que a família do Pedro Pereira e o Dom Felipe tá vivenciando, né? Estou até gaguejando aqui, porque é difícil até de falar sobre essa situação. E, então, deixo aqui a nossa indignação frente a essa situação. Lúcio, por favor, agora é com você, se apresenta direito, por favor, o vereador Leonel. Eu estaria aqui fazendo companhia com vocês hoje. Para não deixar só os homens no poder aqui no Geringonça, né? A gente tem essa delicadeza, esse cuidado, então eu vou estar junto com você. Tá bom, Renata, muito obrigado. Olha, esse programa de hoje ele é muito especial porque ele responde às minhas próprias angústias que eu ouço nas ruas quando eu estou em manifestação sobre a desmilitarização da polícia, né? E acredito que até para a própria militância isso é um grande enigma, né? O que é essa desmilitarização? Eu não sei exatamente o que é isso, né? E nada melhor do que ter alguém que entende do assunto, que é um policial antifascista e que também é favorável a esse processo de desmilitarização. E quem é o nosso convidado de hoje, né? O Leonel Hadi, ele é vereador pelo PT de Porto Alegre, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Desde janeiro de 2021, quando Leonel Hadi tomou posse como vereador, o mandato antifascista tem forte atuação em pautas como defesa de políticas para mulheres, população LGBT, população negra, meio ambiente, antifascismo, direitos humanos, combate às redes de ódio, cultura, saúde, direito dos animais, entre outros. Como policial civil, atuou por 10 anos, destes 5 na divisão de homicídios de Porto Alegre. Apesar do ambiente sisudo em que atua profissionalmente, Leonel também tem uma história de vida ligada à arte dos palcos como ator, iluminador e músico. Atua em defesa da democracia e pelo posicionamento antifascista nas redes sociais e na função de vereador em Porto Alegre. Ele considera impensável que, em pleno século XXI, ainda se conviva com pensamentos de ódio e a ideia de extermínio
de quem pensa ou é diferente. Leonel Hadi foi eleito vereador em Porto Alegre com 5.611 votos, que muito o orgulham. Esse é o nosso convidado de hoje, Leonel Hadi. Leonel, meu querido, dá para você desmistificar esse palavrão? Desmilitarização da polícia? O que é isso? Para nós leigos, por favor. E boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós atrasamos um pouquinho, porque o Leonel estava em outra live e veio para nós. Ele está aí sendo muito disputado por todos nós. Então, boa noite, muito obrigado. Esqueci de agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E é com você a palavra, Rodrigo. Bom, boa noite, Lúcio, boa noite, Renata, boa noite, Geringonça, toda a audiência. Uma honra estar aqui com vocês, debatendo um assunto tão importante. E eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, né, entre defender o fim da polícia militar e a desmilitarização. São dois aspectos diferentes. Eu estou dizendo duas coisas diferentes. E é aí que eu acho que muitas pessoas se perdem no debate. Tem uma tese que se chama de abolicionismo policial. O que é o abolicionismo policial? Que nós teríamos que extinguir as forças de segurança, as polícias. E aí criaríamos brigadas para fazer a segurança. Que, do meu ponto de vista, é do tipo, tu criaria milícias como se todas as milícias fossem daí numa lógica revolucionária ser de esquerdas e tal, numa utopia, né? Essa é a lógica do abolicionismo policial. Ou que seria viável uma sociedade sem a polícia, né? Nós poderíamos fazer a nossa autocomposição dos nossos conflitos violentos sem a atuação do Estado no meio disso, né? Eu acho que é uma utopia muito bonita e tal, mas é pouco viável. Então, mas existe esse debate muito, muito pequeno que defende o abolicionismo policial, que nós tínhamos que extinguir as polícias. E aí vai gerar o não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. O fim da polícia, fim é muito claro, né? Quando eu quero o fim, é o fim. Eu quero extinguir aquela corporação. Esse é o momento, né? Essa é a frase. E aí eu já me peguei várias vezes em debate das pessoas dizendo, não. O que a gente quer é que a polícia militar seja civil, que ela deixe de ser militar. Bom, mas então a gente está falando errado, né? Porque se eu quero o fim de uma instituição, eu quero o fim, vamos chamar assim, se a polícia militar fosse um CNPJ e eu defendo o fim, eu estou pedindo a extinção daquele CNPJ, daquela matrícula. E aí todo mundo que está ali vai para a rua, vai ser demitido e tal. É isso que eu estou falando. Mas se o objetivo é falar sobre desmilitarização, então a gente está comunicando muito mal. Discursivamente comunicando muito mal. Porque daí eu não estou dialogando com o policial. Eu estou pedindo que o emprego dele tenha que acabar. E aí é muito, muito rápido, muito fácil a gente entender por que isso começa a gerar discursivamente uma relação muito ruim assim, de debate do campo da esquerda com a polícia. Claro, a gente tem que ir até a ditadura militar, tem que ir antes da ditadura militar, tem todo um histórico para isso. Mas eu estou falando especificamente, né, de quando a gente tem essa frase sendo utilizada em ações. Porque daí tu pensa, né? O policial já vem de uma instituição que tem uma lógica de manutenção do status quo, do Estado burguês, ele é um braço armado do Estado, um Estado que tem o executivo baseado no racismo estrutural, um judiciário baseado no racismo estrutural, um Ministério Público baseado nessa lógica, né, de manutenção do status quo capitalista, o legislativo que faz as leis para manutenção do poder de uma pequena elite, etc, etc, e a polícia é o braço armado de todo esse sistema. E aí a gente, né, no momento de enfrentamento, onde o movimento social tem suas demandas justas sendo colocadas, em que essa força policial, essa força, né, o braço armado do Estado se coloca contrário para defender o status quo dessa pequena elite, e ainda aqueles trabalhadores, aí que a gente tem que fazer a diferença da instituição para os trabalhadores, eles ainda, né, têm essa questão da não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, você ir parado e tal. O que acontece? Tu aprofunda e confirma aquilo que é aquela mentira dita lá nas academias de polícia, né, para esses policiais, de que a esquerda odeia a polícia,
os vagabundos estão querendo fazer baderna, vocês têm que manter a ordem e tal, etc, etc, etc. Né? E aí, isso é diferente de defender a desmilitarização. A desmilitarização, resumidamente, o que seria? Seria nós realizarmos uma PEC, né, uma alteração constitucional, em que nós retiraríamos as polícias militares de serem um órgão, uma força auxiliar do Exército. Esse é o ponto-chave. Então, as polícias militares deixariam, através de uma alteração constitucional, deixariam de ser uma força auxiliar do Exército, deixariam de seguir o ordenamento militar, né, o Código Penal Militar e toda a estruturação ali legislativa militar e passariam a ter característica de instituição civil. E aí a pergunta é, tá, mas o que isso modificaria, né, na relação? Por que isso seria benéfico para a população ou para a polícia em si? Porque a partir disso, né, o que a gente tem que entender? A lógica militar, ela não aceita qualquer tipo de divergência. Leonel, deixa eu te fazer uma pequena intervenção, que aí eu acho que você já está entrando na minha segunda questão. Então, a desmilitarização ficou bem clara para nós. Tem que se fazer uma PEC, que é uma emenda constitucional. Claro, e depois... E ela sai do bojo do Exército, né? Isso, e depois tu teria que fazer alterações legislativas para regularizar nos estados e tal, né? Modificações legislativas, leis complementares, né? Mas o que a gente, leigo, imagina é que essa condição de estar vinculada ao Exército, como assessoria do Exército, é que a deixa violenta, é que a deixa essa polícia que a gente vê cotidianamente aí, em abusos de poder, juntos, sobretudo, a esses grupos mais fragilizados. Essa é a nossa grande dúvida, né? Que a minha segunda questão que eu iria te colocar era exatamente isso que você já está entrando nela, que é em que medida esta alteração desse estatuto dessa polícia militar e se transformando na polícia civil, ela efetivamente vai se transformar numa polícia cidadã? Não, essa é a nossa questão. Como é que que relação tem, né, entre a polícia ser militarizada e essa polícia violentíssima que nós temos aí? Vai melhorar? Pronto, com você. O que acontece? Alterando, né, essa lógica militar, só para dar um exemplo, né, hoje um policial militar que não receba o seu salário em dia, como aconteceu em diversos estados, ou que tenha o seu salário parcelado, ou que tem alguma situação particular ali determinada, se ele não vai ao trabalho, por exemplo, ou se ele se insubordina, ele tem uma prisão administrativa, ele pode ser preso administrativamente. Não pode se sindicalizar, né? Então ele não tem os direitos mais básicos, né, da classe trabalhadora. Isso, para mim, se reflete depois no tratamento que ele vai ter com a sociedade, porque ele é moldado na base do assédio moral e do abuso moral, né? Dentro de uma lógica de hierarquia, disciplina estrita. Não é que a polícia tem que ter disciplina e hierarquia, não tem como ela funcionar sem esses critérios, né? Mas isso não pode ser um espaço para que nós tenhamos assédio moral da forma como existe, né? E aquilo que acontece lá dentro acaba se replicando para a sociedade. E a própria lógica militar, na lógica da formação, no treinamento, o militarismo ele tem uma lógica de combater inimigos, né? Combater ameaças externas, ameaças estrangeiras, nós e eles, né? Defesa da nossa pátria, defesa do nosso espaço. Então, isso faz com que nós, né, o policial, quando ele vai atuar, ele sempre vê, né, nós somos a ordem, nós somos o Estado contra os inimigos, né? E nós sabemos que numa sociedade democrática, mesmo aqueles elementos que estão em desacordo com a lei, que estão cometendo crimes, eles seguem sendo cidadãos, né? Até o momento de trânsito em julgado, etc., que vão cumprir sua pena. Mas a priori, né, não são inimigos que tem que ser, porque quando a gente trata como inimigos, agressores externos, essa é a diferença da polícia para as Forças Armadas. Às vezes as pessoas dizem, não, mas as Forças Armadas podem fazer segurança pública. A lógica é completamente diferente do treinamento. Forças Armadas são treinadas, são formadas para eliminação,
para destruição, por isso que utilizam tanques, por isso que utilizam caças, mísseis, né, lança-granadas. Por quê? Porque o objetivo é tu causar o maior dano possível numa força inimiga. Não é para tu chegar, aprender, ressocializar, colocar de volta na sociedade, né? É essa lógica que nós temos numa sociedade democrática. Então, isso acaba passando, né? Boa parte desse tipo de treinamento, de lógica, acaba sendo passada de dentro das corporações para a forma como vai atuar junto à sociedade. Então, a desmilitarização ela é saudável, tanto para o policial que sofre esses abusos, quanto para a sociedade, né, nesse contexto. Agora, não basta somente modificar as legislações, retirar de uma força auxiliar, né, do Exército a Polícia Militar, que isso foi colocado lá em 67, né, no período da ditadura ainda. Esse sistema policial que a gente tem é herdado do pior momento da ditadura militar, né, pré-68. Mas não basta simplesmente fazer alterações legislativas e tal. Tem que falar, né, a questão de não deixar o militarismo entrar nas instituições civis. O que está acontecendo hoje? Nós vemos hoje uma militarização, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, que é uma instituição civil de carreira única, e eu considero a melhor instituição, modelo, assim, se a gente pudesse pensar, qual o modelo de polícia ideal que tu apontaria, né, que deveria ser seguido? Eu apontaria a Polícia Rodoviária Federal. Mas o que acontece? A Polícia Rodoviária Federal, a partir do governo Bolsonaro, começa a passar por um processo de militarização e de subordinação a interesses políticos estritos, né, com colocação de coordenações, né, diretores e tal, vinculados ao bolsonarismo, e começa a se transformar numa réplica das polícias militares, só que em versão federal e versão... porque ela é ostensiva, né, ela tem características similares à polícia militar, mas ela tem característica civil, carreira única, ela é outra estrutura. Mas estão tentando replicar o militarismo dentro da Polícia Rodoviária Federal. O Leonel, deixa eu perguntar só para ele, mas, Leonel, em tão pouco tempo já teve essa mudança? Sim, a partir do governo Bolsonaro, a gente começa a alterar, inclusive, o currículo da formação dos policiais rodoviários federais. Não tem mais carreira, não tem mais matéria, né, a cadeira de direitos humanos, por exemplo, na formação da PRF. Esse é um processo, na verdade, que vem junto com a formação da Força Nacional lá no governo Lula ainda, eu acho, né? A formação da Força Nacional, que era uma lógica de ter uma estrutura que juntasse todas as polícias, inclusive as polícias civis e tal, e ali dentro foi um embrião da militarização das instituições civis, né? E que vem sendo implementado, inclusive, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para as polícias civis. Então, o momento que nós vivemos hoje é de militarização, não legal, mas da formação, da formatação, da forma de atuação das demais polícias. Leonel, você me deixou agora com uma questão para você. Hoje você vai ser sabatinado, tá? Porque é só gente leiga e curiosa aqui. Pelo que você me colocou, pelo que eu estou entendendo da sua fala, então tem a questão burocrática, a alteração da Constituição, desvinculação da PM com a questão da hierarquia do Exército, mas, pelo que eu estou entendendo da sua fala, o fundamental é a formação dele nas academias, né? Para a gente ter um policial menos violento e condições trabalhistas adequadas também, né? Essa situação de não poder sindicalizar, né? Tratá-lo como um trabalhador, como outro qualquer, né? Então, eu te pergunto, então o segredo está na formação, não somente na questão da desmilitarização? Como é que é o final da questão da desmilitarização? A minha questão é que me parece, pela sua fala, que é fundamental ter a desmilitarização, ela é bem-vinda, mas se não tiver vinculada a uma formação mais humanista, também não resolve o problema. Era essa. Claro. Não, é a questão de formação também, mas também é uma questão da cultura policial. Então, é a formação, porque o que acontece? Eu me formei durante o período que eu fiz academia de polícia. Lógico, a polícia civil é outra estrutura, outra academia, tudo diferente, né? Mas quando eu me formei na polícia civil, quando eu fiz a academia de polícia,
nós tínhamos ainda governos do PT, tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul, quanto no governo federal, e o currículo era integrado, era um currículo que na época, né, a Senasp, que era a Secretaria de Segurança Pública, ele mandava para todos. Então era um currículo federal que era remetido a todas as academias de polícia que tinham que ter aquela carga horária definida, com poucas alterações entre cada estado. Então, tipo, tinha a carga horária de direitos humanos, tinha toda uma carga horária voltada para essa lógica de combater, né, a violência policial, de ter uma lógica mais humanista, etc, etc. Isso foi descontinuado depois, né? Hoje em dia, muitos currículos foram abolidos e tal. Então, a gente tem uma formação que não visa tanto esse aspecto. Mas eu vou te dizer que tem a questão da formação muito forte, mas principalmente a questão da cultura policial. Muitas vezes o policial sai formado ali, tem um currículo determinado, mas quando ele vai para a função, no dia a dia, no cotidiano, ele começa a sofrer aquela pressão já cultural da corporação de que tudo aquilo que tu aprendeu na academia é uma grande bobagem, entendeu? No mundo real, o que funciona é, né, o abuso, é isso, é aquilo, é tal, eles têm medo, entende? E aí tu começa a ter que te moldar, entendeu? A determinadas demandas do grupo para tentar te inserir, né, na função fim. Então, na linha de frente, principalmente, né? Então, tem toda uma questão da cultura policial que exige, então, um controle externo da população. Por isso que eu defendo, né, as câmeras corporais, defendo ouvidorias externas, pode ser até uma ouvidoria externa nacional, que recebam as demandas, né, com pessoas que não sejam ligadas às corporações, mas que tenham uma vivência na área da segurança pública, que tenham estudos, enfim, que tenham conhecimento na área da segurança pública, para que possam fazer o controle, né, da atuação policial. Isso deveria ser feito muito pelo Ministério Público, mas que não tem feito essa função, né, de forma minimamente razoável. E claro, aí vai passar por valorização salarial, por a questão de ter metas, daqui a pouco trabalhar com essa lógica de metas, de que, olha, né, tu vai ter uma situação determinada, umas horas extras e tal, se tu fizer tal curso, se tu, né, demonstrar uma redução na violência em tal bairro, enfim, aí são estratégias de governo, né? Cada um tem uma certa lógica, né, de atuação, mas que podem ser colocadas também para implementar, né, um maior controle e também um incentivo, né, a boas práticas. Mas isso passa, né, por combater uma certa cultura policial. E claro, né, cada estado é uma realidade. A gente não pode comparar, por exemplo, o Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro. São outras estruturas, né? São outros tipos de demandas, outro tipo de violência, outro tipo de armamento. Então, cada polícia também vai ter as suas realidades locais, né? Leonel, não, meu som está ligado, achei que estava desligado. Pensando na questão que a Renata te colocou sobre a Polícia Federal, em tão pouco tempo houve essa mudança tão significativa, que essas mudanças já é resultado do escândalo lá de Sergipe, porque a Polícia Federal, no nosso imaginário, é isso que você falou anteriormente, é uma polícia mais desejada, né? E, no entanto... Polícia rodoviária, né? A Polícia Rodoviária Rodoviária não é a federal? A do caso de Sergipe. É a Polícia Rodoviária Federal. Mas não é a Polícia Federal, é outra formação. Não, é que eu digo, a Polícia Rodoviária Federal é o modelo ideal de polícia a ser seguida. E aí tem esse fato de Sergipe. Mas ela é um modelo, assim, ideal, né, de formatação interna que deveria ser o padrão para todas as polícias, na verdade. Mas esse fato de Sergipe já é um dado significativo dessa mudança que ocorreu nesse último governo? Já é resultado disso ou é apenas uma fatalidade? Não, é resultado, mas tem um fator que a gente tem que se lembrar. Uma semana antes do fato em Sergipe, 2 policiais rodoviários federais tinham sido mortos numa situação idêntica, né? Era uma pessoa com distúrbios mentais que tinha sido abordada numa estrada e retirou a arma de um policial e matou os 2 policiais. Depois foi morto num confronto armado. Essa abordagem foi muito similar. Era uma pessoa que estava sem capacete, né? E o presidente dando bom exemplo, como sempre, né? Não sem capacete, junto com a Polícia Rodoviária Federal, e nunca foi punido. Então, esse é um outro detalhe.
Mas o que acontece? Nitidamente, aquela atuação foi uma atuação do tipo: na mesma circunstância, 2 colegas foram mortos, agora nós vamos levar isso ao nível extremo para que, né, uma suposta, entre aspas, vingança, né? Porque, assim, o que acontece? Isso já é essa cultura que você fala? Claro, Já é uma leniência, entendeu? É um incentivo. E daí eu vou complementar, eu vou demonstrar como isso é real. O que acontece? Qualquer policial que utiliza gás lacrimogênio, gás de pimenta, máquina de choque, qualquer questão assim de equipamento menos letal, ele já recebeu aquele equipamento contra ele. Então, por exemplo, para tu ter a habilitação para utilizar gás lacrimogênio, tu já tem que ter passado por uma situação de inalar gás lacrimogênio, ou de receber gás de pimenta, ou de levar choque com a máquina. Isso é obrigatório para ter habilitação. Então, se o policial está portando aquele equipamento, ele já recebeu, ele sabe o dano que causa, o que tem que ser feito, ele tem essa noção técnica. E qualquer pessoa que já tenha passado por treinamento de gás lacrimogênio, como é o meu caso, a gente sabe que é uma das coisas mais desconfortáveis possíveis, né? E por isso que geralmente ele é utilizado em ambientes abertos, né? As granadas de gás lacrimogênio são utilizadas em ambientes abertos. Se é utilizado no ambiente fechado, já tem uma redução de quantidade de gás lacrimogênio. E o objetivo é que a pessoa saia daquele ambiente. Esse é o objetivo, né? Quando tu lança aquilo, que a pessoa saia daquele ambiente. Não é a pessoa ficar inalando aquilo, por quê? Porque ou ela primeiro vai desmaiar, e se ela ficar muito tempo num ambiente muito pequeno, com muito gás, ela vem a óbito, porque realmente ele retira o oxigênio e contamina, né, o ar. Então a pessoa vai estar inalando produtos químicos com menos oxigênio, né, num ambiente fechado. Então é muito evidente, era muito provável, muito acertado que 2 minutos dentro de uma viatura com gás lacrimogênio, uma pessoa que estava em luta corporal, momentos antes, é colocada no porta-malas de uma viatura que estava no sol, né, num período que deve ser quente pra caramba, com o porta-malas fechado, somente uma porta, e tu lançar lá dentro uma granada de gás lacrimogênio, que é uma granada para ser lançada em ambiente aberto, pela quantidade de fumaça, né, nitidamente isso fica evidente. 2 minutos, né, como se tu estivesse sufocando uma pessoa por 2 minutos. Quer dizer, a não ser que a pessoa seja ninja da apneia, né, que fique minutos sem respirar, qualquer pessoa minimamente assim, né, qualquer de nós aqui iria a óbito. Ou teria graves problemas aí de entrar em coma por intoxicação ou por não conseguir respirar, ter lesões cerebrais. Quer dizer, era muito previsível que isso aconteceria naquela circunstância. Muito previsível. Então, nós vemos que o objetivo, de fato, né, era do tipo, se morrer, ok. E nós vemos que qual foi a primeira reação deles? Não foi conduzir até o hospital, foi conduzir até a delegacia. O indivíduo que já estava, em tese, em óbito, porque já não respirava mais com os braços algemados, com os pés amarrados. E depois, a nota da Polícia Rodoviária Federal ela é mais escandalosa ainda nesse sentido, dizendo o seguinte: não, os policiais utilizaram os equipamentos menos letais, tentaram fazer a contenção do indivíduo que estava num surto psicótico, foram agredidos, não sei o quê. Se não fosse a filmagem, né, de um terceiro, se não houvesse a filmagem, essa versão ficaria como a definitiva. E nitidamente não foi isso que aconteceu. Utilizaram os produtos menos letais, perfeito, só que utilizaram de uma forma que ninguém autoriza. Eu duvido que a Condor, que é a que produz as granadas de gás lacrimogênio, tenha algum regulamento que diga que isso deve ser utilizado dentro de um ambiente restrito, como se fosse um banheiro público, por exemplo. Né? Ou um porta-malas de uma viatura. Deixa eu te fazer uma questão aqui agora. Essa situação que aconteceu com o Sergipe, ela acontece no Brasil o tempo inteiro, que é o abuso dessa força pública sobre um determinado cidadão. Isso nós temos o tempo inteiro. Aliás, hoje mesmo, antes de começar o programa, teve um caso aí em algum lugar do Brasil de uma força policial espancando um morador de rua. Essa situação, Leonel, está muito ligada ao que você falou no início, que estava no início da sua fala, quando você fala que todos esses órgãos públicos são constituídos a partir do racismo institucional,
a partir do machismo, a partir da homofobia, enfim. E que a lógica da formação da polícia é a mesma do Exército, entre o nós e o outro inimigo externo. Aí eu te pergunto, essa, para mim, é a questão-chave para todos nós, cidadãos. Quando é que nós vamos ter uma polícia que não olha para a gente como inimigo? Eu te confesso, eu passo perto da polícia, eu tenho medo. Eu sempre acho que eu cometi algum deslize, alguma coisa eu devo ter feito. E olha que eu sou um cidadão de bem, né? Barba branca, né? Eu não sou um alvo preferencial. Mas mesmo assim, eu não me sinto muito confortável, não. E aqui, Leonel, é possível ter uma polícia diferente dessa, com essa nossa realidade abissal, com essas nossas desigualdades terríveis de raça, classe, gênero, e desigualdades regionais, né, muito profundas também, a gente não pode, você até citou o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Tem como, Leonel, romper com essa cultura do nós e o outro? Que essa polícia olhe para nós como sendo nós, né? Que eles sejam nós, que eles sejam efetivamente policial cidadão. Você acha que é possível, sem grandes sonhos, né, de uma mudança radical na estrutura social? Eu acho que tu trouxe uma resposta, né? A sociedade é assim, né? A polícia é um reflexo da sua sociedade. As pessoas que entram na polícia, elas vieram de outro lugar que não era a polícia. E elas vão para outro lugar que não é a polícia depois que saem do seu horário de trabalho. E a sociedade tem suas demandas, tem suas exigências, e não é à toa que nós vemos aí a grande audiência que tem esses programas policialescos que incitam a violência. E estão em horário nobre na televisão. E a sociedade tolera perfeitamente o racismo estrutural, né? A gente vê toda hora isso. E a polícia é a parte mais evidente desse aspecto. Então, eu não penso que poderia existir uma polícia autoritária, violenta, racista, se a sociedade não tolerasse esse tipo de situação e tivesse uma outra lógica de funcionamento, tivesse outro Estado, entende? Outra estrutura, porque se a gente for ver, né, os executivos pegam os governadores, pegam o presidente da República, pegam os nossos legisladores, né, na maior parte, eles são reflexo, né? O que a gente vê de debate ali não é muito diferente do que a gente vai ver na rua depois sendo efetivado pelas polícias. Então é muito, muito complicado. Então, o que me parece? O primeiro ponto nesse sentido é que nós temos sim que ter formas de controlar essas instituições, né? Valorizar profissionalmente, dar condições, mas ao mesmo tempo ter um controle efetivo sobre o que está acontecendo, GPS, câmeras, ouvidorias, porque daí tu vai ter um controle social muito grande, porque esses abusos automaticamente, como essa gravação, por exemplo, vai estar sendo feita 24 horas, né? 24 horas não, mas todo o tempo de atuação daquele servidor, bom, não vai ter discussão, por exemplo, mas porque se não tem câmeras filmando, por exemplo, ou alguém com celular, muitas coisas passam batido, ninguém sabe, ou fica naquela divergência sobre versões. Eu abordei porque era essa situação, aí o outro diz que não é, e aí fica dito pelo não dito. Entende? Então, a forma mais rápida, né, de nós termos é uma formação diferenciada, né, nas academias de polícia, um controle também externo maior e uma formação continuada desses policiais. Então, a gente tem muitas perguntas, Lúcio, muitas. Então, mande lá as perguntas. Muitas mesmo. Eu posso responder só uma ali que é importante, que eu falei da Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouco a gente vai mudar de assunto e é que perguntaram ali, o que seria interessante na Polícia Rodoviária Federal para ser considerada, né, o modelo ideal. O modelo ideal, para mim, é carreira única, uma só entrada, né, e aí o policial ele vai progredindo dentro da carreira até chegar aos cargos de chefia, desmilitarizada, né, e uma polícia que faz praticamente o ciclo completo, né, faz desde a ocorrência faz desde o fato acontecendo até o remeter ao judiciário. Ainda não é o caso da Polícia Rodoviária Federal, mas se encaminha para isso. E, para mim, é o modelo a ser seguido, porque, para quem não sabe, nós temos fraturas dentro das polícias. A Polícia Federal, as polícias civis e as polícias militares, elas são fraturadas. Elas têm duas polícias dentro de cada uma. Uma dos que mandam e outras dos que obedecem. E isso é algo muito ruim, né, internamente,
e inclusive no serviço prestado para a sociedade. Porque os policiais que são subordinados, que entram pela porta de baixo no concurso, né, como agente ou soldado, né, eles nunca chegarão aos cargos de oficial ou delegado. E aí o que acontece? Tu tem policiais com 25 anos de polícia, com experiência, com trabalho prestado, e são coordenados por jovens aí de 25 anos que ficaram 3 anos fazendo concurso, etc, etc, que o primeiro emprego que eles têm é administrar uma corporação policial como delegados ou capitães, e aí começam essas deturpações de má gestão, de abusos morais, de assédios morais, de desmobilização e desmotivação dos policiais, que acabam, né, os de baixo ganham às vezes 4, 5 vezes menos do que esses que entram pela porta de cima. Então o policial está se aposentando, né, e chega um jovem lá, mandando nele, sem experiência nenhuma, né, tendo que refazer todo o sistema de polícia, tem que reaprender, porque ele tem que, aquilo que ele aprendeu na academia, no mundo real, é completamente diferente. E aí começa uma série de deturpações do nosso sistema que, diga-se de passagem, só existe no Brasil. Em nenhum lugar do mundo esse sistema de 2 entradas existe. O normal é sempre, né, começa patrulhando, depois vai investigar, depois vai ser chefe de investigação, depois tu vai ser um diretor de departamento, até tu chegar ao cargo lá de comissário, por exemplo, como é nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar. Aqui no Brasil tem essa fratura, e aí a gente vê o resultado, inclusive, no desempenho, né, das forças policiais, porque, enfim, né, desmotiva. Por que um policial vai produzir? Por que um policial vai avançar? Se ele vai colocar a vida em risco, se ele vai dar o melhor, ele vai ser o melhor policial e jamais chegará a um cargo de chefia. Eu acho que essa reflexão tem que ficar, e por isso que eu defendo que a Polícia Rodoviária Federal é o melhor modelo assim, de polícia que nós temos. Renata, eu vou deixar você agora ler as perguntas, e aí eu me calo um pouquinho. Aí é com você. É que são muitos, Leonel. Eu não sei se eu vou fazendo, acho que eu vou fazendo aos poucos. Eu quero agradecer muito a participação do nosso público. Agri, eu não conheço você, mas você está sendo fantástica. São muitas observações e perguntas. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta de você responder todas. Mas eu vou começar numa ordem aqui, Leonel. Acho que é melhor eu fazer uma, porque elas são muito distintas. Então, não dá para pegar em bloco, como a gente costuma fazer no Geringonça. A gente pega perguntas em bloco e... Mas vamos lá. Leonel, como você vê os mecanismos de controle interno das polícias e as corregedorias e o controle social, como as ouvidorias, elas funcionam? As ouvidorias não existem, né? Para começo de conversa, assim, é corregedoria, né? Via de regra, e eu acho que tem bons trabalhos, mas são ineficazes para o que a gente precisa. A gente precisaria ter, sim, uma ouvidoria externa efetiva, assim como acontece até nas próprias defensorias públicas, tem ouvidorias, né? Para fazer a regulação externa das atuações. Então, eu acredito que o controle social é muito frágil em relação às forças de segurança. E eu ia até fazer um comentário lá atrás, quando o Lúcio te fez uma pergunta. A sociedade, ela autoriza, né, essa polícia abusiva, né? Autoriza. Tem muitos que gostam dessa... Não, instigam, inclusive, entendeu? É o papo do cidadão de bem. Quando o cara falou cidadão de bem, o que está intrínseco nisso? Eu autorizo abusos policiais contra a população pobre. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Eu leio assim, quando sou cidadão de bem, já sabe o que ele pensa. Quer dizer, existe uma grande parcela que autoriza, né, os abusos da polícia. Eu só quero chamar atenção, né? Eu quero chamar atenção para um detalhe. Uma questão é a abordagem policial dentro dos padrões de abordagem policial numa situação de risco, que sempre vai ser ostensivo, que sempre vai ser enérgico, que sempre vai ter uma certa violência, porque o policial não sabe contra quem, né? Quem está do outro lado. Ele tem uma suspeita, a pessoa pode estar armada, pode ser alguém que ele tenha, né, uma suspeita por ter um aviso no rádio, ou por ele estar investigando, por uma série de fatores. Então, ou abordar um veículo suspeito que tinha sido roubado, tinha um veículo com características iguais. Então, o policial, via de regra, ele vai atuar de forma ostensiva, agressiva, porque isso é uma forma que está dentro dos moldes de treinamento para proteção do próprio policial e também do próprio abordado, porque se tu entra com energia, com vantagem numérica, né, impondo uma atuação, isso vai fazer com que a pessoa, mesmo que ela esteja armada ou que ela pretenda reagir, ela pense no momento que, tipo assim, não tenho como reagir, então eu vou ter que abandonar a minha intenção. Então isso está dentro dos conformes, né? Abordagens nesse sentido está dentro dos conformes. O problema é
que nós temos uma linha divisória muito tênue, e que é aí que começa a discussão do que acontece no nosso país, que é a partir de uma abordagem legal, a questão vai para o abuso de autoridade ou para a tortura no momento que começam os castigos físicos, que é tapa na cara, que é chutar alguém que está com as pernas abertas, que é chutar alguém no chão, que é espancar com um cacetete. Aí começam essa série de fatores para pessoas que não estavam reagindo, né? Então a pessoa é abordada, ela está parada ali, nitidamente ela não oferece risco e começa a ter uma série de castigos corporais. Aí que entra, né, o abuso de autoridade, aí que entra a tortura, né? Todas essas questões que nós debatemos. Mas às vezes as pessoas um pouco confundem, né? Toda abordagem policial mais ostensiva, mais enérgica é abuso de autoridade. Não é. Por quê? Porque esse é o procedimento para proteção, inclusive, do policial e do abordado. Agora, o problema é o que acontece depois, com palavrões, com xingamentos, com agressões físicas. Isso tudo está fora dos padrões, né? Só para deixar claro que tem uma diferença, né, muito tênue, mas que geralmente a gente vê frequentemente rompida, né, essa lógica dessa fronteira que nós temos. Vou perguntar mais uma aqui que tem a ver com o processo formativo deles, que a minha muito interessa. Leonel, a desmilitarização também significa superar uma doutrina de segurança militar que permanece até hoje, mesmo depois da redemocratização do país? Ou seja, a formação dos policiais até hoje tem a ver com essa doutrina? Tem a ver com a doutrina de segurança nacional, né? Não é a doutrina de segurança militar, é a doutrina de segurança nacional, que é o que rege, né, a lógica militar, né? Segurança nacional, os inimigos, os agressores externos, né? Foi mais ou menos aquilo que eu falei, né? Então, com certeza, né, seria superar essa lógica de nós e eles. Microfone agora. Vamos lá para mais uma. Essa é da Águia, que está fazendo várias perguntas. Essas metas de ressocializar estão fazendo água nos tempos. Nada ajuda. Não é necessário mudar discurso para bater de frente com o problema? Eu acredito que esse debate aí dá um pano para manga gigantesco, né? Tratando sobre o sistema prisional. E, de fato, nosso sistema prisional não ressocializa, né? De forma alguma, né? Ele não dá nenhum tipo de resultado positivo para a nossa sociedade. Então, a gente tem que rever o nosso sistema punitivo, né? E agora, é óbvio, né? Homicídios, latrocínio, estupros, roubo à mão armada, pedofilia, isso são respostas que a gente tem que dar muito enérgicas e efetivas em relação a penas e progressão de regime duros e tal, porque eu acredito que essa seja uma resposta que a sociedade deva receber. Agora, a outros delitos, essa questão de achar que encarcerar por encarcerar vai resolver o problema, aumentar penas indiscriminadamente para qualquer tipo de delito vai resolver problemas, eu discordo, né? Porque no final nós acabamos fortalecendo as facções e aumentando, inclusive, a violência fora do sistema prisional, que é o que a gente tem visto aí, exatamente como foi falado, né? E ao contrário também acontece, né, Leonel? Uma pessoa que é isenta por um pequeno delito sai, uma pessoa realmente bastante perigosa para a sociedade, uma pessoa às vezes muito perigosa para a sociedade entra, e se tiver um trabalho de cultura dentro das unidades prisionais, ela pode ter uma transformação social muito interessante. Existem casos, mas é que o nosso sistema ele não funciona com esse objetivo, né? Nitidamente ele funciona com uma lógica simplesmente de ser o mais perverso possível durante o período que a pessoa estiver lá dentro. Então, é um ambiente mais insalubre, é um ambiente mais que não possui qualquer tipo de condição mínima, né, de ressocialização, simplesmente voltado para a punição e que acaba não punindo da forma, né, se esse objetivo fosse punição, ele acaba sendo um ambiente muito, muito útil para a formatação de facções e de empoderamento dos grupos criminosos, justamente por essa lógica de desregulamentação que existe dentro do sistema prisional. Ainda bem que tem pessoas militantes da cultura que entram no sistema prisional e oferece... É verdade. Mediação de leitura, teatro, música. Oxalá que tenha muito mais desses. É isso aí. Mas vamos lá aqui para as perguntas. Tem mais perguntas? É que eu tenho uma pergunta. Um monte, Lúcio, um monte. Eu tenho, aliás, eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma provocação para ele.
Vamos só mais uma aqui, ó. Quando se fala em integração das polícias, o que está se defendendo? A integração é diferente da polícia única. Eu acho que tem outra pergunta, né, que eu vi passar por aí sobre polícia única ou unificação das polícias. A integração é diferente de unificação, né? Integração significa as polícias atuarem de forma conjunta, né? Porque, para quem não sabe, né, a polícia militar ela faz um policiamento ostensivo, né, uma polícia administrativa ostensiva, e a polícia civil é uma polícia investigativa. Então, a gente tem duas polícias de ciclo incompleto. O que é o ciclo incompleto? Uma faz, né, essa parte do flagrante, aconteceu um roubo nesse momento, quem vai dar o primeiro combate é a polícia militar. Aí vamos dizer que ela prenda aquele indivíduo, ela leva até a polícia civil, e a polícia civil começa a fazer a investigação a partir dali. Então, a gente tem, né, até o momento em uma, outra pega e começa a fazer. São dois ciclos incompletos. Então, a integração, nesse sentido, seriam trabalhar mais próximas, né? Mais integradas no sentido de troca de informações, de saber quem né? Qual o crime que acontece num bairro determinado, quem são as lideranças daquele grupo criminoso que faz aqueles tipos de delitos, para auxiliar na investigação da Polícia Civil, que vai repassar para a Polícia Militar os horários que estão acontecendo e o que as testemunhas falaram, entende? As vítimas falaram sobre isso. Então, essa seria a integração, que é diferente da unificação das polícias, que seria o quê? Tu fundir, né, a Polícia Civil e a Polícia Militar e transformar em uma só polícia, né? Você é favorável a qual das duas? Hã? Você é favorável a qual das duas propostas? Eu sou favorável a uma proposta de integração com polícias mais especializadas. O projeto que eu acredito que seja o mais viável e o mais interessante seria pelo menos duas polícias de ciclo completo com as suas atribuições mais delimitadas. Então, por exemplo, a Polícia Civil cuidando de crimes mais complexos, como homicídio, latrocínio, estupro, organização criminosa, o grande tráfico, e a Polícia Militar trabalhando, por exemplo, com os crimes de furto, o roubo de pedestre, esses danos, né? Crimes assim que aqueles crimes mais patrimoniais de dano ou de ameaça, esses que tu consegue, né, que a Polícia Militar geralmente vai dar o flagrante com mais facilidade, né, esses pequenos delitos. Que então, as rondas policiais ciclos completos. Né? Que as rondas policiais flagram. Mais fácil fazer o flagrante, que vão estar mais em contato. E daí faria, por exemplo, já prendi ele ali, já faço o procedimento, já remeto ao judiciário, entendeu? E a Polícia Civil não, teria esse processo mais de investigativo, que tem que ir mais a fundo, pegar evidências, polícia científica e tal. Então, mas também com um ciclo completo, né? Vai até o local, pega. Então, teriam duas polícias trabalhando, eu acho que seria o meio mais adequado, né? Mas, para isso, claro, defendo antes disso desmilitarização e carreira única nessas corporações. E formação, né? Isso que eu ia falar, claro. E uma mudança estrutural na formação. Sim, sim. Agora, minha outra pergunta que não está no grupo, mas uma dúvida minha. O presidente teve um poder assim tão rápido de tirar dentro da cadeira da formação direitos humanos? Sim, é por decreto, né? Esses currículos são decreto. Cada vez que inicia uma academia de polícia, vem, né, um decreto e determina, né, internamente, até nas portarias ali, não precisa nem ser decreto presidencial, as portarias da própria instituição determinam o currículo. Né? Se não tem uma unidade nacional, é assim que funciona, é uma coisa mais simples que tem, né? Tu mudar a base curricular. Né? Se tu olhar as polícias rodoviárias federais nas últimas formações, quando tem a formatura, tu acha que é uma polícia militar, com ordem unida, cântico, não sei o quê, uniformizada. É dessa forma que está sendo tratada. É muito fácil tu, né, levar para essa lógica, assim. Deixa eu Leonel, eu não sei se você tem conhecimento, mas quem está buscando essa formação, falar, eu quero ser polícia militar, eu quero ser polícia civil, ele já vai com essa cabeça, Leonel? Eu quero ser esse cara, entendeu? Que está indo na rua e vai fazer esses gritos de guerra na formatura? Eu acho que tem um apelo, né? Hoje, por exemplo, se a gente for olhar essas escolas cívico-militares, isso é um apelo social, né? A sociedade ela está com essa lógica embutida. Agora, há pouco menos, mas se for pensar, né, a quantidade de surgimento de escolas militares, de cursos preparatórios para escolas militares, do interesse que as pessoas têm em relação às carreiras militares, era algo que antes não se tinha esse interesse, né?
Então, existe esse apelo hoje das forças de segurança, né, de forma generalizada da nossa sociedade. Não adianta dizer que... Agora, também não dá para dizer que todo mundo que entra na polícia é deturpado, só quer ser sádico e matar pessoas. Aí tu está trabalhando com maniqueísmo, né? Tu está trabalhando com personagens, assim, para lacrar na internet. Isso é muito legal entre a gente, assim. Mas não é o mundo real, né? Não é o mundo real. Eu sempre digo, na minha academia de polícia... claro, eu entrei em 2012, meu concurso em 2010, na verdade, né? Mas eu falo, na minha academia de polícia, eu tinha pessoal formado em artes plásticas, tinha pessoal formado em letras, tinha pessoal que tinha sido técnico em eletrônica, tinha um pessoal que já tinha dado aula, professor, entendeu? Aí tu vai resumir essas pessoas a um bando de sádico que quer sair matando as pessoas na rua. Aí é um debate não é sério, porque daí tu vai para o mundo real, tu não vai conferir, não vai conseguir confirmar a tese, entende? Aí tu vai querer ficar achando respostas. Por que existe a violência policial? É porque são um bando de sádicos psicopatas que passam num concurso sem... Não, tu tem aqui, tu tem exame psicotécnico, tu tem uma série de questões anteriores, entendeu? Então, tu tem que entender como é que funciona o sistema, tu tem que dar respostas reais, conhecer realmente o que tu está falando, porque senão a gente entra num debate muito, muito raso e daí não vai conseguir dar a resposta correta. Né? E aí, não dando resposta correta, a gente não vai solucionar o problema. É que nem dizer que todo nazista eram pessoas doentes, ou eram psicopatas, ou eram... Não eram, entendeu? Se eu ficar andando por esse viés, é muito fácil. A minha resposta vai ser, só vamos tratar as pessoas que são todas malucas. Não é isso, né? Ô, Lúcio, você quer que eu continue com as perguntas ou você quer fazer a sua provocação? Eu acho que ele já está me respondendo de alguma forma. Leonel, eu e a Renata somos professores, nós somos educadores. E você colocou com bastante ênfase que a sociedade autoriza isso, portanto, a polícia é um pouco reflexo, assim como o judiciário, assim como outras instituições. Pode ser que eu esteja sonhando ou delirando, mas assim, essa polícia não poderia ser, como nós educadores, ela também ser educativa, no sentido de ser antirracista, anti-homofóbica, antimachista. Ela não pode ser, porque de nós, professores, somos exigidos da gente um modelo, né, que vai educar seus filhos, que vamos construir cidadãos. Isso está lá nos nossos PNL da vida. Eu tenho que construir cidadãos conscientes para agir em grupo. Não poderia, nessa formação desse profissional, ter essa dimensão pedagógica também? Você não acha que é viável, é possível, que ele seja o exemplo para todo mundo, para uma sociedade racista estruturalmente, classista, esse horror todo? Na verdade, esse deveria ser o padrão de toda a nossa sociedade, né? Isso a gente tem que ter um debate, claro, com certeza a polícia também tem que passar por esse debate. Eu sempre uso como exemplo aqui a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância aqui no Rio Grande do Sul, que é uma delegacia que ela investiga eminentemente crimes de racismo, de LGBTfobia, de intolerância religiosa, crimes cometidos contra pessoas com deficiência, ou seja, né, uma delegacia focada na área de direitos humanos, assim, né, de crimes cometidos contra os direitos humanos, naquilo que a gente considera mais efetivo, e os profissionais, né, os policiais que trabalham nessa delegacia, passaram por formações, né, vinculadas à sensibilização e à lógica de digamos assim, ter a visão o que é LGBTfobia, o que é o racismo, o que é. Então, tem cursos de formação e esses policiais, hoje, eles fazem cursos de formações com outros policiais. São, digamos, compartilhadores, né, desse conhecimento, formadores de demais policiais, e essa lógica ela vem se expandindo para outras delegacias de outras cidades do estado, através do trabalho da Polícia Civil, e tem dado resultado muito considerável, resultado inclusive de indiciamentos, no caso de racismo, de LGBTfobia, né, muito efetivos, assim, claro, com as suas limitações. Então, eu acredito que exista sim essa possibilidade, existem iniciativas muito importantes. Não é à toa, por exemplo, né, que tenhamos delegacia do idoso, delegacia da mulher, delegacia da criança e do adolescente. Isso não deixa de ser, né, uma forma de trabalhar essa lógica de proteção aos direitos humanos, de uma formação direcionada
nesse sentido. Agora, é claro, isso são partes da polícia, né? E é por isso que eu digo, não adianta a gente fazer grandes generalizações, porque isso não vai estar de acordo com a realidade. É muito fácil, sabe, num debate, tu dizer, tá, e aí, como é que tu responderia essa situação? Eu trabalhava numa divisão de homicídios e trabalhava na investigação e cumprindo mandatos, ou seja, eu era um policial operacional, né? Eu sou formado pela CORE aqui do Rio Grande do Sul, e então, digamos, o departamento, né, é a Coordenadoria de Recursos Especiais, então é o grupo de operações especiais aqui da Polícia Civil, né, do Rio Grande do Sul, das polícias civis no geral, né, como o BOP é da Polícia Militar, a CORE é da Polícia Civil. E eu digo o seguinte, eu investigava basicamente jovens negros mortos na periferia. Era o meu métier, era o meu centro, meu trabalho essencial. E aí tu vai dizer que eu sou o cara que entra na periferia para matar, esculachar negro e pobre? Não vai confirmar a tua tese, entende? Não só eu, tô dizendo, né? Então, o Leonel. É nesse sentido. Quantos, né, Leonels existem aqui nesse país? Olha, muito mais do que se pensa. Que bom. Só que não é fácil ser progressista dentro da polícia, porque tendo que ser progressista dentro da polícia, tu sofre represálias imensas, e quando tu é policial fora da polícia e tu é progressista, tu apanha e é criticado de forma incessante pelo campo da esquerda, como se tu fosse a própria instituição, entendeu? E aí a gente é tratado dentro dos espaços sempre como um pária, como alguém deturpado, como alguém que qualquer coisa que fale é porque quer passar pano ou defender a corporação, porque é corporativista, porque etc, etc. Entendeu? Você leva a porrada de todos os lados. Exato. Né? Aí, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com inscrição. Não, o que acontece? Não, e o que acaba acontecendo? Aí os policiais que são desse tipo, eles ficam, digamos, numa zona de eu não vou me manifestar, entendeu? Eu não tenho nada a ganhar, eu só me prejudico profissionalmente, lá fora todo mundo me xinga, diz que minha profissão tem que acabar, que não sei o quê, tu entende? E aí fica isso. E aí, isso eu estou dizendo o cara que é posicionado, porque a média é a média do cidadão comum, que é o conservador, que tem umas ideias conservadoras, que não é fascista, mas também não tem muito apreço por algumas pautas mais progressistas, entende? Mas é um cara que, enfim, não é um cara que vai fazer rupturas democráticas nem nada. Mas esse cara, ele fica no meio do caminho ali do tipo, que a maioria fica do tipo, eu vou seguir o que a sociedade está dizendo agora. Bom, se a onda agora é essa, eu vou nessa onda. Se a onda é aquela, eu vou naquela onda. Porque não quer grandes debates, não quer grandes situações de estresse, entendeu? E aí eu digo assim, eu tive que passar por muitos problemas, por muita perseguição, que envolveu inclusive meu pai morrendo, para hoje eu ter um cargo, mas na verdade eu fui empurrado para estar aqui hoje, porque eu sempre fui um militante da esquerda, sempre fui um cara afiliado ao Partido dos Trabalhadores, a minha mãe fundou o Partido dos Trabalhadores, né? E eu tive sempre um posicionamento a favor dos trabalhadores, dos servidores públicos, então essa era a minha defesa, só que essa minha defesa fez com que a instituição naquele momento, como tinha um governador que era neoliberal, agressivo, protofascista, tinha interesse, então, em eliminar as divergências internas dentro da polícia, que vinha de uma forma que vinha sendo reformulada pelo governador Tarso Genro do Partido dos Trabalhadores aqui naquele período, e era um momento que o PT estava sendo demonizado, e eu comecei a ser perseguido porque eu criticava a forma como estava sendo feito o ataque aos serviços públicos, e no último momento meu pai estava em coma, tetraplégico, morrendo, e mesmo assim eles decidiram que iam iniciar um procedimento contra mim, porque eu reclamei que estava faltando papel na delegacia para registro de ocorrência, e eles entregaram na porta da minha delegacia a intimação dessa sindicância com uma viatura ostensiva, preto e branca, com giroflash, como se eu fosse um criminoso na frente dos meus colegas, para me humilhar, para me calar e para fazer eu simplesmente me subordinar. Como eu não me subordinei, eu pensei que em 2016, frente ao impeachment da Dilma e frente a tudo que estava acontecendo de desmantelamento dos trabalhadores, né, dos direitos dos trabalhadores e de demonização da esquerda, que a minha única forma seria, então, se eles achavam que eu tinha alguma vinculação político-partidária, que eu tinha político-partidária, mas não no campo da política, porque ninguém me conhecia no PT, a minha lógica foi, se eles acham que eu tenho algum risco, né, de estar envolvido com a política, então eu vou dar isso para eles numa campanha eleitoral em 2016. Mas eu sou um caso em 1 milhão que resolve ser suicida a ponto de me colocar ao extremo
e depois sofrer punições como eu sofri. Quando eu voltei para a polícia, novamente eu fui punido, fui colocado para outro departamento, depois eu recebi outra sindicância, etc, etc, etc. Mas é um caso em 1 milhão, entendeu? A gente exigir que os policiais passem pelo que eu passei, entendeu? Para poder se posicionar, para poder ser ouvido, é algo muito, muito difícil, que se a gente não tiver essa percepção, a gente vai ficar sempre demonizando e sempre achando que todo policial é o exemplo da corporação, e não é assim que funciona. Lúcio, vamos continuar perguntando as coisas das pessoas? Eu tenho Vamos uma continuar. Leonel, de fazer uma pergunta. Ele vai falando e eu quero fazer um monte de perguntas. Eu também, mas Leonel, você acha que a arte, de alguma maneira, te trouxe... Tudo bem ser filhos de pessoas progressistas, mas você acha que a arte também te deu uma outra cara para esse seu papel policial? Com certeza. O meu pai era diretor de teatro, dramaturgo, minha irmã atriz, diretora. Eu trabalhei mais de 10 anos como ator, músico e iluminador também, né? E com certeza essa função, né, da arte, ela... Porque é o que eu sempre digo, né? Quando tu trabalha com a arte, tu te força a te colocar no lugar do outro. Obrigatoriamente tu tem que ter uma empatia, tu tem que... Por exemplo, tu vai atuar num papel, tu vai ter que te colocar no lugar daquele personagem, tu vai ter que estudar como é que mais ou menos aquela pessoa agiria, né, naquela circunstância. Então, tu te força a ter essa compreensão da diferença, essa compreensão da sensibilidade, de ter essa lógica. Então, eu acredito sim que a cultura, a arte, né, tenha sido importante, né, na formação, na minha formação. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu digo, isso me impacta. Né? Por exemplo, como o meu pai era diretor de teatro e eu convivia muito com, né, eu tinha que ir nos espetáculos e tal, porque meus pais eram separados, então minha mãe muito em função da fundação do PT, meu pai na fundação do PDT, meu nome é Leonel em homenagem ao Brizola, e enfim, mas o que acontecia? Eu tinha que ficar nos fins de semana com meu pai, porque, enfim, estavam separados, eu ficava fim de semana com meu pai durante o trabalho dele com o teatro. Então eu convivi muito com essa questão da diversidade, porque o teatro sempre foi um espaço de diversidade. Né, com homossexuais, com negros, com mulheres, enfim, com todo tipo de pessoas, né? E isso, com certeza, desde a minha infância, isso para mim sempre foi algo importante de ser defendido. Então, para mim tem uma influência muito forte, sim, a cultura. E eu me considero como um representante também da cultura, por exemplo, aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, sabe? Adorei essa colocação da Águia, eu também concordo. Tu é legal por causa da arte, se for só policial, não sei não. Mas um dia que, né, mas aí que tá, a gente pode prescindir da polícia. Por exemplo, se hoje, né, nós tivermos um homicídio de um parente, por exemplo, dela ali, ela que vai investigar, é o pessoal lá do movimento social que vai investigar. Esse é o ponto, entende? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, assim, sobre a essencialidade ou não de determinado serviço e compreender a relevância ou não de determinado serviço. Porque senão a gente fica numa lacração e a lacração é algo muito ruim. Eu ia ter uma terceira pergunta, mas eu acho que ela já foi mais do que respondida de alguma forma, que seria, diante desse Brasil, capitalismo atrasado, burguesia atrasada, desigualdades sociais brutais e obscenas, essa seria a nossa última pergunta oficial do programa, né? É possível ter uma polícia cidadã? Não estou pensando em revolução, não estou pensando em nada. É esse país que nós temos. É o que temos para o almoço. E o que temos para o almoço é isso. É um capitalismo atrasado, violento, uma burguesia subordinada e subserviente ao capital internacional, está pouco se lixando para os brasileiros pobres. Essa é a nossa realidade. E daqui a 100 anos ela muda. Até lá, todo mundo aqui já se foi. Mas eu preciso dessa polícia para hoje. É possível termos uma polícia? A sociedade é racista estruturalmente, ela autoriza tudo isso. Né? A gente sabe, né, você deixou isso muito claro ao longo da sua fala. Mesmo com todo esse horror que nós vivemos, que consequentemente produz essa sociedade que você falou muito bem, que autoriza esse tipo de polícia. É possível nadar contra a maré? Porque você está numa posição
que eu já tenho a resposta. Para você é possível, senão você não estaria no PT, você estaria confortavelmente sendo um policial conservador. Então, eu quero acreditar que você vai me dar uma resposta positiva. Não, eu quero dizer isso, é muito difícil, né? E eu sei que é muito difícil, porque eu conheço meus colegas, conheço a estrutura, é muito difícil, mas é possível sim, é possível sim. Eu vou só dar um exemplo, né? Porque eu vi uma pergunta ali, né, que a polícia militar vem da ditadura e tal, mas se a polícia civil não seria uma polícia mais difícil de controlar os abusos, etc. Eu vou dar um exemplo, né? A polícia civil aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, já faz mais de 4 anos que ela não tem nenhum óbito, né, de criminosos em confronto nas suas operações. E ela faz operações 4, 5 semanalmente. Então, é uma polícia que opera muito. E não temos óbito em operações policiais, se eu não me engano, de 3 a 4 anos. É muita coisa, né? Então, esse é um dado, tu entende? Esse é um dado concreto. E que a gente tem que refletir sobre isso. Claro, disso uma polícia cidadã é um outro, né, é um abismo. Mas são símbolos que a gente vai observando de que existem sim formas, sinais de né? mudança, sinais de possibilidade. Eu acredito que sim. Por exemplo, quando eu falo que nós temos um departamento de polícia de grupos vulneráveis que vai lidar só com a questão dos grupos vulneráveis. Isso Eu acho que é um símbolo. Isso é uma experiência só gaúcha ou ela é nacional? Tem alguns estados que a maioria dos estados tem, mas não são todos os estados. Por exemplo, a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância tem outros nomes em outros estados. Em São Paulo tem outro nome, mas se eu não me engano são 6 a 7 estados que têm essa iniciativa. Mas é algo que vai se transformando, né? Isso vai uma boa experiência no estado é replicada por outro estado, que é replicado por outro estado. Mas isso passa muito também pela política. Passa muito pelos governadores que a gente elege, pelos nossos deputados, senadores, presidente. Isso vai uma sequência, não adianta só eleger um. Você vai sair para deputado federal? Não, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. Estadual, não, tá bom, já tá bom. A minha deputada federal, Maria do Rosário. E é muito interessante, né? Não, ela eu queria mudar para ir só para votar nela. Desculpa, mas eu queria votar na Rosário, que eu sou fã dela. Leonel, você pode ficar mais um pouquinho para fazer mais perguntas? Claro, pode. Não, é a minha deputada federal, né? Só para deixar claro, sempre as pessoas às vezes batem, eu disse, pois é, mas o nosso grupo político, né? Para quem não sabe, o PT ele tem várias tendências, né? Vários grupos políticos dentro do partido, né? E o meu grupo, né? É o grupo da Maria do Rosário, que é a nossa deputada federal, né? Claro, aqui a gente sabe como é que funciona. Vão ter outros deputados também que a gente vai apoiar, eles vão nos apoiar. Assim funciona a campanha eleitoral, né? Tem várias dobradas que chama o federal e o estadual. Então, vou ter com o Paulo Pimenta também, com outras personalidades aí. Paulo Pimenta é outro. Mas assim, que são os que a gente tem bastante relação, né? Mas o grupo político mesmo, nosso grupo político é o grupo da Rosário, que é a Avante. Então, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. Leonel, mais uma pergunta para você. Como você entende o fenômeno das milícias, geralmente com conexão umbilical com as polícias? É algo gravíssimo, né? E isso vem sendo incentivado pelo governo na medida em que ele vai retirando o controle sobre as corporações e sobre o armamento. Tá? É uma questão que talvez seja um dos pontos mais difíceis, um dos nós mais difíceis de desatar, claro, principalmente no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, já que as milícias elas dominam mais áreas do que o crime organizado, aquele mais clássico do narcotráfico que a gente conhece, né? Então, é um problema bem grave essa promiscuidade das polícias, porque daí tu cria uma situação muito pior do que o crime organizado sem ser vinculado à polícia. Porque daí tu tem policiais que são pagos pelo Estado, com treinamento do Estado, com armamento do Estado, né, que além de não reprimirem o crime, ainda utilizam dinheiro público para se envolverem com atos criminosos, entende? Tu cria um ciclo, é o pior dos ciclos, né, a situação das milícias. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu acho que essa não pode deixar de ser falada aqui no programa, e depois a gente vê se você consegue responder mais algumas.
Quais pontos você considera importantes para construir um programa de segurança pública de esquerda? Um programa de segurança pública é um debate bem mais amplo do que, né, por exemplo, o que a gente está falando sobre carreiras policiais, etc. Né? O programa de segurança pública é algo muito, muito maior. Mas ele vai passar, inevitavelmente, também por um controle externo das polícias, como eu falei, né, de ouvidoria, de utilização de câmeras corporais, né, o body cams, vai passar por projetos também de inserção social, vai ter que passar por essa questão da descentralização da cultura, que na época chamavam, né, os pontos de cultura, porque isso vai estar agindo diretamente, né, nas zonas periféricas, trazendo essa lógica do contraturno escolar. Isso tem um dado muito concreto, né, sobre violência, que a cada ano, né, escolar que uma pessoa permanece, né, menos ela tem probabilidade de ser vítima de homicídio. Isso é um dado já concreto, é um estudo bem robusto, que demonstra que existe uma blindagem educacional. Então, essa blindagem educacional faz com que as pessoas que tenham maior escolaridade, elas tenham menos probabilidade de serem vítimas de homicídios. Então, é muito importante que a gente tenha investimento pesado na educação básica, um investimento pesado, por exemplo, isso tudo, né? Estou falando do plano de segurança pública, mas tem relação, tu entende? Tem uma relação profunda, né, com essa lógica da redistribuição de renda, que embora não seja um plano de segurança pública, mas ele age, né, conjuntamente nesse sentido. Então, a gente vai ter que passar também por lógicas envolvendo a questão da ressocialização, né, investir realmente em oficinas, em qualificação profissional, envolvendo os egressos do sistema prisional. Tem que passar por uma reestruturação do nosso sistema prisional, né, com investimentos e repensar também. Eu acredito que uma das nossos debates, que é muito difícil de fazer em período eleitoral, mas é como eu falei, a nossa relação com a lei de drogas, né? Se nós continuarmos com esse sistema, é enxugar gelo cada vez mais, e a gente vai estar na contramão do mundo em desenvolvimento ou desenvolvido, que é a mudança dessa temática, né? Isso passa também por uma política de segurança pública, além, como eu falei, né, da reestruturação das corporações, né, e da estrutura policial, como ela tem funcionado. Renata, acho que a gente pode ir encaminhando para o fim, não sei, mas assim, eu acho que o Leonel podia, eu queria que ele encerrasse. Como é que está no Congresso? Existe algum projeto de lei no sentido de desmilitarização da polícia, de reformulação? Existe. Tem alguma coisa em andamento lá no Congresso? Não, existem algumas propostas em andamento, sim. Eu não sei como é que elas estão tramitando, mas existe. Assim como da carreira única, existe também. Né? É uma PEC, inclusive, da Maria do Rosário, mas tem uma outra PEC também que foi defendida, não vou me lembrar qual foi o deputado, mas que é da Polícia Federal, também da carreira única, e existe também uma PEC da desmilitarização tramitando. Eu não sei a que pé anda. Então já está posto em debate lá no Congresso. Já está posto, mas é que não adianta, né? Com os legisladores que nós temos hoje, não seria aprovado. Esse é o ponto-chave. Por quê? Porque a maioria é ingresso, né, no sistema que se favorece. Então, por isso que eu falo, entende? A nossa política reflete muito a nossa sociedade e isso vai refletir lá na frente na estrutura que nós temos de segurança pública. Então, às vezes a gente fica muito focado, né, na estrutura, mas o ponto anterior, que é quem rege a estrutura e cria e digamos, monta, né, a forma como ela atua, está lá atrás, né? Está na eleição de 2022, por exemplo, agora. Por isso, moçada que está nos ouvindo, foco em Lula e um Congresso decente. O Congresso decente, eu sempre digo, é o nosso melhor vice-presidente. Acho que temos tempo para mais algumas perguntas, Leonel. Manda. Renata. Só uma curiosidade, Leonel, para você. A Renata trabalha no sistema prisional aqui de São Paulo, ela trabalha com mulher, no presídio feminino com literatura. É um trabalho. Falar que eu trabalho, não trabalho, eu sou uma militante da cultura no sistema prisional. Isso. Muito importante, muito importante. É o nome mais correto. Você falou aí, eu lembrei que nós temos uma agente do sistema prisional.
Renata. Leonel, deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas, Lúcio, que, conforme ele foi falando, elas já foram sendo respondidas. Eu vou fazer para o nosso espectador se sentir prestigiado, mas ele não precisa responder, né? Talvez leia, a gente já sabe que já foi respondido. Então eu vou ler as que ficaram, aí você faz uma... Bem bolado. Bem bolado. Esse do Savério já foi. Então, um governo que promove a exclusão, por si só, uma política violenta, aumenta a violência de todos, da vítima e do que tem que conter. Por que apoia este governo em sua maioria? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A gente tentar explicar o fascismo, inclusive, né? Por que existem pessoas que estão aderidas a esse projeto, que daí para mim são os fascistas mesmo, porque, enfim, depois de tudo que aconteceu, todas as provas cabais, né, que aconteceram de abusos, de corrupção, de violência, de vinculações com a criminalidade, de desestruturação da nossa economia, de desemprego, de alta taxa de inflação, as pessoas ainda estarem aderidas a isso, para mim, é uma lógica muito, muito fácil de relacionar com essa lógica fascista, né, enfim, a gente tem o maior evento lá na Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial. Então, é aquelas coisas que saem da racionalidade, né? Na racionalidade, a gente não conseguiria explicar isso. Parte para uma lógica de reação, de emocional, e aí não tem como a gente explicar muito, né, racionalmente. E é impressionante mesmo, né? Deixa eu ver... Uma parte foi enganada, né, Leonel? Mas aquela que continua não tem perdão. Aquela que já foi colocada à prova de diversos, né? Foi, digamos, esclarecida sobre os fatos e segue. Está colocando o Lula lá na frente. Agora, aqueles 30% que continuam... É isso que eu falo. Aí... Só Deus, como eu não sou Deus, eu não perdoo. Renata... Os policiais estão super representados nos parlamentos. Você vê isso como uma expressão do conservadorismo da sociedade brasileira? Não sei se estão super representados. Eu não acho que existe uma super representação. Eu acho que nós temos... Porque se a gente for pensar, proporcionalmente não é uma super representação. Proporcionalmente a gente tem uma representação muito maior, por exemplo, de advogados, muito maior de... latifundiários, de mega empresários, enfim, se a gente for ver até mesmo de pastores, enfim, tem mais representação do que de policiais. Agora, é claro... Talvez a pessoa esteja associando a bancada da bala, seria? Que a bancada da bala não é formada só por policiais, né? Mas ela também não representa os policiais, né? Também não representa os policiais. Mas é o que eu quero dizer, existem sim muitos policiais eleitos, né? E foram eleitos muito na onda bolsonarista, que daí que dá uma curva ascendente da eleição de policiais identificados com essa extrema-direita e identificados com os altos cargos, né? Com o oficialato ou com os delegados. É bom que se diga isso. Então, surfaram nessa onda conservadora e daí sim, respondendo, né, positivamente, tem uma relação sim diretamente com o conservadorismo da sociedade brasileira, esses que foram eleitos. E aí aquilo, né, vão estar lá para a manutenção de uma polícia que a gente não quer. Né? Não quer porque prejudica, inclusive, os próprios policiais, que, para quem não sabe, tiveram seus direitos retirados pelo governo Bolsonaro, em que um policial que é morto em serviço, ele praticamente perdeu, a família dele praticamente perdeu a pensão pós-morte. Teve que ser debatida depois no judiciário, porque pelo Bolsonaro não teria esse direito. Esse é um dado concreto. O Leonel, a Solange Helena, ela quer saber se aquela delegacia que você explicitou para a gente, os casos de feminicídios também são tratados nesta delegacia? Os casos de feminicídios são investigados pela Delegacia da Mulher, que é especializada, né? A Delegacia da Mulher, ela investiga todos os crimes relacionados a gênero, né? Então, toda Maria da Penha, feminicídio, né? Tudo que é vinculado, assim. Lúcio, eu acho que a gente já deu conta de todas as perguntas. Eu vou dizer para você, Leonel, que a gente teve uma participação super ativa aqui nos comentários. Tem uma muito boa aqui que eu vi, deixa eu ver aqui que eu estou aqui no chat. Tem uma muito boa aqui, que fala sobre a Guarda Civil Metropolitana. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sabe que assim, isso é tão específico, essa aí, desculpa aqui, eu acho que foi a Ângela que deixa eu ver se eu acho. Bom, enfim, mas assim, Leonel, o que fazer com a nossa Guarda Civil Metropolitana que age com mais violência que a própria PM?
Esse é um Já ponto testemunhei importante. várias vezes aqui em São Paulo. Isso é importante para a gente falar sobre isso. Eu aqui tenho um projeto de câmeras corporais para a Guarda Municipal, que é um projeto meu aqui na Câmara que está tramitando. Tenho até um acordo da Prefeitura já para aprovação desse projeto. Vamos torcer para que seja aprovado, porque a nossa Câmara aqui é extremamente conservadora, né? Mas, assim, qual é o ponto-chave em relação aos guardas civis municipais, as guardas civis municipais? Os guardas municipais, né? Dependendo de cada cidade tem um nome, mas, enfim, parece que a unificação vai ser Guarda Civil Municipal, né? A partir da lei orgânica que foi aprovada. As guardas municipais, as guardas civis municipais, elas terão uma prevalência, no meu entendimento, na segurança pública nos próximos anos. Por quê? Porque elas são guardas de muito mais proximidade, muito mais relação com o município, né? E elas podem fazer um papel de policiamento comunitário muito efetivo junto a escolas municipais, que geralmente estão nas periferias, postos de saúde, praças, né? Elas têm essa relação mais comunitária, né? E é inexorável que elas façam uma função policial mais clássica daqui para frente, pela realidade que a gente se encontra. O problema-chave é o seguinte... olha aqui, o Carlos Brim vai falar, eu ia falar isso agora que eu li que ele está falando aqui. O deputado Hélio Negrão quer obrigar as guardas municipais a serem treinadas pelo Exército. Eu ia chegar exatamente nesse ponto, para tu ver como isso está muito evidente. Qual é a disputa em relação às guardas civis municipais? É transformar elas em pequenas polícias militares. Essa é a tentativa que está sendo feita e vem tendo um certo sucesso. Se nós formos aos municípios, os secretários de segurança ou os comandantes das guardas municipais, as guardas civis municipais, são policiais militares da reserva ou ex-militares. E dentro do Congresso Nacional, a Polícia Militar não tem permitido, né, os representantes das polícias militares não têm permitido que as guardas civis municipais entrem no artigo 144, onde constam todos os aparatos da segurança pública. Então, tá lá. Formam a segurança pública do Brasil, as polícias militares, polícia civis, polícia penal, a Guarda Civil Municipal não está ali. Por quê? Porque as polícias militares não deixaram eles entrarem no artigo 144. Por quê? Porque as polícias militares querem a Guarda Civil Municipal subordinada ao seu comando ou que elas deixem de existir, inclusive, porque elas fazem sombra, né, à função das polícias militares, e as polícias militares temem perder a prevalência nesse sentido, mas elas podem ser complementares, né, nesse quesito de segurança pública a esse policiamento ostensivo que é feito pela polícia militar. Mas elas vêm replicando por causa dessa lógica do treinamento, que muitas vezes quem acaba dando treinamento é a polícia militar, por essa lógica da cadeia de comando, que muitas vezes é subordinada, na maioria das vezes é subordinada às polícias militares. Então as guardas civis municipais estão se transformando em pequenas polícias militares com o mesmo tipo de vício, com o mesmo tipo de atuação, com o mesmo tipo de abordagem, e essa tem que ser uma disputa que a gente deve fazer, né, para manter as guardas civis municipais civis e com uma outra lógica de policiamento ostensivo, que pode ser um novo parâmetro para a nossa segurança pública. Leonel, eu quero que você encerre com... Não, então vamos fazer a pergunta. Tem mais pergunta? Não. Só mais uma, da Carlota. Então ele vai ter que encerrar dando uma aula para nós da esquerda. Não, está sendo. Não, o programa todo, mas vai ser uma aula específica. Como formar policiais antifascistas e antirracistas? É possível decretar lei para fazer esta formação? De alguma maneira você até respondeu, né? Não, aqui a minha resposta é: quem não é antifascista é fascista, e quem não é antirracista é racista. Não tem como a gente ter um meio termo, né? Do tipo, eu não sou racista, mas eu não me... Né? Não tem como, porque é binário, né? Porque o fascismo, ele pressupõe uma série de ações criminosas, né? Atentados à democracia, que se for lá no Código Penal, se for lá na legislação, vai dar como crime, vai dar como algo que não é aceito pela sociedade, porque o fascismo, ele também envolve o racismo, ele envolve a misoginia, ele envolve a LGBTfobia, tudo aquilo que é tipificado como crime, né? Tudo aquilo que é tipificado como algo ilícito. Então, em tese,
Em tese, todos deveriam ser antifascistas e todos deveriam ser automaticamente antirracistas, né? Mas nós sabemos que a nossa sociedade não age dessa maneira, então é um problema muito mais profundo. Então, eu penso que é isso, nós temos que ter educação, né, anterior, inclusive, né, ao período da pessoa entrar numa faculdade, da pessoa prestar um concurso público, para que nós tenhamos uma sociedade antifascista e uma sociedade antirracista, né, e que automaticamente, agora é claro, tu pode dar formação o que tu quiser, mas se a pessoa não tiver uma formação anterior, já desde muito jovem, vai ficar muito difícil, né, de nós conseguirmos aí romper algumas questões vinculadas ao preconceito, né, e essa lógica que nós sabemos que o fascismo defende. Fantástica a sua resposta, Leonel. Essa educação antirracista tem que ser muito anterior, não é na academia, é só, né? Ótimo. Eu gostei do comentário. Agora eu não vou falar mais nada, tá? Eu gostei do comentário da Bel. Quem não é. Em cima da palavra dele. Quem não é. É que a gente é educador e a gente fica meio obcecado com isso, Leonel. Você tem que dar um desconto. A gente quer formação. Então, a gente já viu. Eu acho que fazendo uma síntese da fala dele, e eu queria retomar uma coisa que você falou lá no iniciozinho do programa, que você dizia que nós estamos comunicando mal, nós, esquerda, na rua. Temos que criar um outro bordão, né? Eu acho que você poderia começar a pensar nisso. Criar um novo bordão. Acabou, tem que acabar a polícia militar. Acho que esse... É uma comunicação equivocada nossa, porque a minha preocupação, quando a gente está na rua gritando esses bordões, e eu ficava profundamente incomodado, é como isso vai chegar no ouvido do povão, entendeu? Vai acabar a polícia, e aí? Os bandidos vão tomar conta? Você percebe? Então, a gente acaba emitindo um sinal trocado, um sinal errado, né? Eu acho que depois de hoje... O que a gente tem que pensar... Não, eu concordo, eu acho que a gente tem que mudar a palavra de ordem, mas é muito difícil, porque tem pessoas que não estão abertas ao diálogo do nosso campo, que acham que isso... Eu já tentei dialogar várias vezes, e enfim, é muito ruim o debate com quem defende essa tese de forma muito orgânica. Mas eu acho que... do nosso lado, a gente está muito machucado, Leonel. Eu acho que você, como artista, como ator, sabe, eu acho que isso para você não é segredo, né? Do nosso lado, nós, cidadãos, assim... O que eu quero entrar numa delegacia e não ter medo. Eu quero passar perto de um policial e me sentir seguro. E eu não me sinto assim. Entende? Eu acho que nós temos que lutar por isso. Não o cidadão de bem que você colocou lá atrás, que, pelo amor de Deus, eu estou longe daquele cidadão de bem. Mas a gente precisa olhar para a polícia... E eu sinto que eu tenho medo. Eu brincava com meus alunos, eu sempre acho que eu tenho cocaína no corpo, que eu estou traficando arma, alguma coisa eu fiz de errado quando eu passo perto deles. E eu nunca fui abordado pela polícia. E todas as vezes que eu precisei, uma só, graças a Deus, eu fui muito bem tratado. Mas eu sou o quê? Um homem, um professor... Né? Não sou branquinho, mas também não sou preto, então eu tenho algumas proteções sociais que impedem que esse policial me trate de uma forma diferente. Eu vou te contar uma história. Estava no carnaval no Rio de Janeiro já há algum tempo, eu perdi meu RG, 4 horas da manhã, entrei na delegacia em Copacabana. E tinha lá dentro um travesti, o cliente dele, sendo tratado, esculachado, até não querer mais. Quando chegou a minha vez, o funcionário lá de plantão virou para si: pois não, doutor, o que o senhor deseja? Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. E eu acho que você, Maria do Rosário, pelo amor de Deus, Rio Grande do Sul, votem na Maria do Rosário, essa PEC dela tem que ser aprovada, você tem que ir para o... Não sei como é que fala LESP no Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa, né? Aqui fala LESP, né? Então, a LERJ no Rio, a LESP em São Paulo. E você tem que ir para a Assembleia Legislativa, temos que lotar o Congresso de Policiais Antifascistas. É o único jeito. Não, e eu quero falar só sobre o bordão, né, que tu tinha falado, o que a gente poderia modificar e como é que... O problema é o seguinte, né,
como o policial recebe esse bordão, né? Também, o que acaba acontecendo com esse bordão no mundo real? O policial militar, por exemplo, que está ali, geralmente é o choque, que está ali naquela situação, o que acaba acontecendo? Ele se transforma em mais militar. Por quê? Se eu disser para qualquer categoria, por exemplo, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim do professor, sei lá, entende? O que os professores vão dizer? Cara, eu não vou dialogar com essa galera aí, e vai chegar para o outro professor e vai dizer, não, vamos segurar junto aqui, porque a gente não vai deixar isso avançar, não vai deixar isso acontecer. Porque querem acabar com o meu emprego, querem acabar... Pô, a gente fez uma formação, a gente estudou, a gente já trabalhou, é o nosso ganha-pão, vamos se juntar aqui e vamos dar pau nesses caras. É isso que acaba acontecendo, entendeu? É isso que eu quero dizer, estrategicamente é equivocado. A nossa estratégia é errada. A nossa estratégia, porque eu pergunto, essa palavra de ordem, ela começou a ser utilizada a partir de 2013, principalmente. Desde 2013, nós tivemos mais militarismo ou menos militarismo na política e nas polícias. Não quer dizer que essa frase seja determinante para isso, não é isso. Mas eu digo, essa nossa tentativa de ruptura, ela teve um efeito contrário, porque se ela estivesse funcionando, a gente teria que ter um processo inverso, né? Ah, Senhor, mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que a gente vai ter uma outra polícia. Na minha divulgação nas redes sociais do nosso programa de hoje, eu coloquei aquela frase do Fórum Social, né? Uma outra polícia é possível. E a gente precisa sonhar. Minha amiga Renata adora sonhar, ela é uma sonhadora e eu sou um pessimista otimista. Então, assim... Grantiano, total grantiano, então. Totalmente. Eu sou pessimista otimista. Mas eu preciso acreditar. Quando você falou do Maria Rosário, de quem eu sou um fã, eu já até brinquei que eu vou mudar meu voto para o Rio Grande do Sul só para votar nela. Aí eu vou ter que mudar para o Rio de Janeiro para votar na Jandira Segali também, né? Então, eu vou ter um voto nacional aí. Eu vou para Salvador e votar na Vilma Reis. Isso, e Érica Cocá em Brasília. Então, a gente precisa que toda a nossa audiência tome consciência disso, né? A nossa audiência já tem consciência disso, esse não é o nosso problema. Aqui todo mundo vai votar num congresso decente, a gente sabe disso. Mas a gente tem que lutar pelas palavras do presidente Lula, né? Não basta eleger o Lula. Isso está ficando... E o programa de hoje fica muito claro. Não basta eleger Lula, Haddad em São Paulo... Manuela no Rio Grande do Sul, que aliás eu nem sei quem é o candidato do Rio Grande do Sul dessa vez. Enfim. Edgar Preto. Do PT? Edgar Preto é o candidato a governador. Do PT? Isso. Edgar Preto. Então não basta eleger Edgar Preto, temos que eleger também o Leonardo Hard para deputado estadual. É isso. E nosso programa... ele pode fazer as considerações finais, né? As suas considerações finais, Leonel. Agora a palavra é sua para encerrar o nosso programa. Não, basicamente agradecer a oportunidade desse diálogo e quem puder seguir as nossas redes sociais, até estão passando ali embaixo. A Luciana Fagundes está aqui, muito obrigado. Ela foi sua assessora, tem que dar os parabéns para a sua assessora. Eu falei para ela, olha, nós da produção sofremos. Ela é uma assessora que atendeu a gente de bate pronto. Ela ria muito comigo, eu falei, porque a gente pena com esses assessores, viu? E a Luciana, beijo para ela. Fiquei fãzaço da Luciana. Muito, muito importante, não? E o pessoal aqui da nossa equipe, né? O nosso conceito básico aqui do mandato é que o mandato ele é um vetor, né? Ele é um espaço de representação, ele não pode ser um espaço de empoderamento no sentido de a pessoa achar que ela é dona, né, dessa cadeira, dona desse espaço. A gente tem que ser vetor e muito aberto e trabalhar de forma coletiva sempre atendendo as demandas, né, quando elas chegam. Então, e a Lu tem feito um trabalho muito importante aí com a gente também, né, coletivamente nesse sentido. Então, mando um beijo para ela também e queria agradecer a oportunidade, né, da gente estar dialogando aqui, de ter essa oportunidade de troca de ideias e nos colocamos sempre à disposição, né, que tiver interesse, que a gente puder dialogar, estamos à disposição e agradecemos também a todas as perguntas e toda a audiência aí. Muito obrigado.
E a sua presença aqui a gente deve ao presidente Lula, que a gente te conheceu pessoalmente no lançamento, não sei se você vai lembrar disso, né? É verdade. A gente se conheceu lá no lançamento da campanha do meu querido, do meu ídolo, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso E aí. naquele dia você foi abordado por milhões de pessoas, inclusive eu e a Renata. Não, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Você lembra disso? A gente já pegamos um monte de contato ali, diga-se de passagem, né? Isso aí. Renata, quer encerrar o programa, Renata, com as palavras finais? Não, pode encerrar, Lúcio. Eu só Gente, vou agradecer novamente o eu só Leonel tenho que pelo agradecer convite. o Leonel, mais uma vez, mandar um beijo para a Luciana e muito obrigado pelo carinho que ela atendeu todos nós, a presteza com que ela nos atendeu. E nós aqui do Geringonça, todo mundo da equipe do Geringonça agradece demais o Leonel, porque é um assunto muito delicado, essa questão da polícia militar para nós da esquerda, né? Porque a gente está sempre de frente com a polícia nas manifestações, bombas de gás lacrimogêneo, já levei algumas, inclusive. Então, mas era um assunto que cedo ou tarde nós da esquerda vamos ter que encarar, né? Eu sei que tem um idílio de um mundo sem polícia, mas esse idílio de mundo sem polícia foi na época do paraíso lá, mas Adão e Eva foram expulsos e esse paraíso está longe da gente. Então, por enquanto, vamos precisar da polícia, não tem saída. É uma realidade. Isso aqui se chama capitalismo baseado na propriedade privada. Enquanto houver propriedade privada, haverá polícia, haverá desigualdade. Todos os níveis, desigualdade social, de gênero, raça e classe. E a polícia, em que pese a sua função principal ser defender os interesses da classe dominante, isto é, assim como o professor, assim como o médico, mas a gente sonha com a outra polícia. E o Leonel hoje acho que deu sinais de que isto é possível. Eu falei Renata, que não ia falar mais nada, mas eu preciso pode contar um falar. caos bem rapidinho. O meu filho, sábado, a gente passou em frente a uma praça no Largo da Batata, e acabei fazendo o comentário, e o meu filho acabou dizendo assim: foi aqui este lugar que a gente levou bomba na manifestação? Né? Isso ele tem 13 anos agora. Mas aí eu lembrei, quando ele perguntou isso para mim, não foi a primeira manifestação que ele tinha ido, mas a primeira manifestação que ele foi, que ele levou bomba, não foi essa no Largo da Batata, foi na Paulista. E ele era muito pequenininho, e a gente saiu correndo, porque a gente estava fazendo um painel com giz no chão, estava super lindo, inclusive, porque eram muitas crianças fazendo um desenho no chão, e a gente teve que sair correndo com crianças, né? Tinha o filho de outras pessoas pequenas, filhos de amigos que estavam juntos, e a gente teve que sair correndo. E eu lembro que ele pequenininho, ele vira: mãe, por que estão jogando bomba? Quem é que está jogando bomba? E eu falei: a polícia. Ele tinha 6 anos, ele vira para mim: mas a polícia não prende só ladrão? Eu não sou ladrão. Então eu quero uma polícia que rompa com essa ideia que meu filho tem da polícia que joga bomba em manifestante. Então ele sei lá, eu lembrei dessa história, que eu também acho que eu quero essa polícia, né? Que, segundo na cabeça do meu filho com 6 anos na época, falar assim: a polícia não é para nos proteger, né? É essa polícia que a gente quer. Mas eu também já levei bomba, como policial, já levei bomba de gás lacrimogêneo em manifestação dos policiais contra desmontes aí que estavam acontecendo dos servidores públicos. E, inclusive, nós, junto com outros policiais militares, levamos gás lacrimogêneo e tiros de borracha de outros policiais. Então, quer dizer, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Você conhece todos os lados, pelo visto. Claro. É que as pessoas acham que o policial também, entendeu? Mas aqui não é, as coisas não são unidade, assim, nesse sentido. E só um detalhe, né? Isso aí que tu falou, Renata, isso é muito utilizado pela direita, pela extrema-direita. Eles vinculam a polícia ao combate à criminalidade e quando ela combate os movimentos sociais, automaticamente os movimentos sociais são criminalizados como aqueles que estão indo contra a polícia que combate o criminoso. Então, isso também é uma estratégia narrativa de criminalização da esquerda e criminalização dos movimentos sociais. Isso é um detalhe importante da gente refletir. Porque na sociedade brasileira, historicamente, todo mundo que reivindica é criminoso, né?
o trabalhador em greve, o campesino nas suas organizações, mas aí a culpa nem sequer é da polícia, né, dos meios de comunicação de massa que nos criminalizam cotidianamente, né? Então, fez greve, é baderneiro. Qual é a ideia de grevista? Baderneiro. Estudante que faz manifestação é maconheiro. É maconheiro e baderneiro, né? Dupla coisa. Estudante é mais baderneiro ainda, porque jovem é baderneiro, né? Jovem também é uma categoria criminalizada, né? Eu já não, eu já sou um senhor de respeito, eu já sou um cidadão de bem. Deus que me livre, não sou não, viu? Não sou nada cidadão. Eu sou um cidadão do mal. É isso aí, então. A Leonel, mais uma vez, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-lugar, aqui no Geringonça, sempre às 19 horas. Até lá, se Deus quiser. Se ele não quiser, a gente vem também, tá?